Olá pessoal, vamos então para mais uma videoaula, hoje sobre semelhança de triângulos. Existem várias aplicações no nosso dia a dia, né? A semelhança nos permite calcular distâncias inacessíveis. Portanto, no dia a dia de topógrafo, cartógrafo, geógrafo, engenheiros, etc., a semelhança é utilizada quando é preciso medir uma distância muito longa ou com algum obstáculo. Então, aqui são algumas das aplicações da semelhança de triângulo. E, obviamente, né, resolver inúmeros problemas matemáticos. Continuamos então. Condições para que existam semelhança entre triângulos. Então eles têm que satisfazer essas duas condições. Seus lados correspondentes devem possuir medidas proporcionais, isto é, quando um aumenta duas vezes, o outro também aumenta duas vezes. Se um triplica, o outro lado também triplica. E os ângulos internos correspondentes devem ser congruentes, devem ser iguais. Observando aqui essas figuras, observamos que os chamados lados correspondentes, aqui os dois em vermelho são correspondentes, os dois em azul são correspondentes, os dois em verde são correspondentes. Observamos também que os ângulos internos são iguais, todos têm a mesma medida e a mesma posição em relação entre um e outro triângulo. Observando também quanto aos lados correspondentes e descorrespondentes, é que existe proporção. Observe que este lado AB, que mede 2, aqui ele mede 4. Este lado AC, que mede 2, o lado AC' vai medir 4. E este lado EC, que mede 2, vai medir 4 no triângulo AB'. Portanto, existe proporcionalidade, como a gente vai observar a seguir. Bem, a primeira condição que os vértices ABC correspondem respectivamente aos vértices ABC'. Sendo assim, podemos montar razões de proporcionalidade entre os lados correspondentes, isto é, o lado AB' está para o lado AB, o lado BC' está para o lado BC, o lado AC' está para o lado AC. Temos aqui uma letra K, que quer dizer constante de proporcionalidade. Isto é, se a gente dividir aqui cada razão dessa aqui, nós devemos obter o mesmo número para que haja proporção. Continuando, ainda agora, segundo os ângulos chamados correspondentes, são aqueles que têm medidas iguais. Então, só com a condição de proporcionalidade dos lados não é suficiente para afirmarmos a semelhança entre os dois triângulos. Necessitamos que seus ângulos correspondentes sejam iguais. Então, a medida do ângulo A deve ser igual à medida do ângulo A', a medida do ângulo B deve ser igual à medida do ângulo B', a medida do ângulo C deve ser igual à medida do ângulo C'. Aqui está um resumo do que a gente falou anteriormente. A semelhança entre os dois triângulos do exemplo. Este símbolo é o símbolo de semelhança. Foi aquilo que a gente falou anteriormente, as razões entre os lados, e aqui temos a indicação das medidas dos ângulos congruentes. Temos aqui um exemplo, né? Temos um exemplo que basta observar a figura, verificamos que os ângulos internos dos triângulos são congruentes, como já foi falado anteriormente. E no caso aqui das razões, observamos que todos os lados possuem a mesma razão de proporcionalidade, isto é, se nós dividirmos aqui cada razão, o seu numerador pelo seu denominador, tá? Ou no caso, como são razões, o antecedente e o consequente, nós teríamos todos como resultado o 2, que é o chamado fator de proporcionalidade, porque ele é resultado igual de todas essas operações. Podemos afirmar então com tranquilidade que os triângulos são semelhantes, pois obedecem às duas condições. Os lados correspondentes
são congruentes e os ângulos internos são todos congruentes, são todos iguais. Ou seja, os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos internos são congruentes. É isso aí, até a próxima videoaula.